aprovada pelo próprio governo. Que interesse haveria nesse caso em não aprovar algo que o próprio governo já tinha confirmado que faria? Murilo, é verdade. Fica um discurso fácil para o governo. Não, houve uma crise, vamos diminuir custeio, mas não tem acontecido efetivamente. Então, por exemplo, eu não quero aqui só criticar por criticar, falar por falar. Então, nós conseguimos apresentar, e foi aprovado na Assembleia, lá uma emenda nossa, para diminuir 20% do custeio ruim. Por exemplo, não se sabe também o valor desse custeio do Estado, porque está lá dentro da rubrica outras despesas correntes, que está 3 bilhões. Mas vamos supor que seja R$1 bilhão. 20% daria o quê? 200 milhões para investimentos. Se nós estamos previstos agora em 2010, segundo a peça orçamentária, apenas 96. Então isso compromete o futuro do nosso Estado. E como eu disse, esse empréstimo, a dívida fundada aumentando, quem vai pagar não é o atual governo, são outros governos que virão para o nosso Estado, que vai administrar, né? Deputado, falando um pouco sobre política local, sobre próximos governos, o senhor é um dos representantes do PMDB que já chegou, inclusive, a declarar abertamente um possível apoio à senadora Rosalba Ciarline ao governo do Estado. O PMDB ainda não chegou num consenso em nome de que nome realmente vai estar apoiando. E nacionalmente apoia a base do governo Lula. O senhor acredita que há uma possibilidade do PMDB aqui no Rio Grande do Norte apoiar a senadora Rosalba Ciarline sem prejudicar também interesses nacionais do partido? Hoje o que existe hoje no nosso PMDB é que existe uma divergência de pensamentos. O deputado Henrique defende que o PMDB caminhe com a governadora Vilma e com Iberê. O senador Garibaldi defende que o PMDB possa caminhar com a senadora Rosalba. Por quê com a senadora Rosalba? Porque nós temos uma afinidade maior com a senadora Rosalba, porque em 2006 caminhamos juntos, em 2008 a maioria dos municípios ela nos apoiou, o PMDB, então existe uma afinidade, um desejo, uma tendência do nosso eleitor em apoiar a senadora Rosalba. Então, diante desse impasse, estamos esperando, tem muito tempo ainda para a eleição acontecer, você vê as indefinições a nível nacional, por exemplo, o PSB de Ciro Gomes vai ser candidato a presidente? Se ele for, como é que vai ficar o PSB aqui no Estado? Não é verdade? O Requião do PMDB lançou-se candidato a presidente agora. Quer dizer, o Serra, o Aécio, a gente não sabe aí quem vai ser o candidato. Então, existem muitas indefinições a nível nacional. Existe um pré-acordo do PMDB com o PT. Então, eu acredito até que o PMDB deverá apoiar o PT a nível nacional. Agora, uma coisa é a questão nacional, outra é a questão local, a realidade nossa. O senhor acredita na possibilidade de uma divisão de palanques, o deputado Henrique em um palanque, em um apoio, e o senador Garibaldi em outro? Olha, eu espero que não. Agora, uma coisa, isso aí é certo, rompimento jamais. Henrique e Garibaldi e Henrique estão juntos há mais de 40 anos. Eles começaram, depois da época da ditadura ainda, difícil, períodos muito difíceis, por exemplo. Tem até uma história, semana passada tivemos na convenção do PMDB, o senador contou, foram a Macau naquela época, um dia, as lideranças na época tinham receio de recebê-lo, era muito difícil. Então eles estão juntos há tanto tempo, ganhando, perdendo, com governo, sem governo, e fizeram o PMDB hoje um dos maiores partidos do nosso Estado. Nós temos hoje 38 prefeitos, nós temos 27 vice-prefeitos, nós temos 283 vereadores, quer dizer, uma coisa é certa, rompimento jamais. Agora existe a divergência de pensamentos. Agora o PMDB já tem definido uma prioridade. Isso aí, como se diz, é prego batido e ponta virada, é a candidatura do senador Garibaldi à reeleição. Isso aí está definido. E no caso, então, essa escolha, inclusive, de quem seria esse apoio para o governo, pode passar também por isso, em como ficariam outras disputas, tanto na Assembleia Legislativa, como a própria reeleição do senador Garibaldi Alves? Vamos esperar um pouco essa definição ao governo. Eu espero que a gente possa ainda entrar em consenso, porque tem muito tempo ainda, muita água vai rolar. Hoje existe, de fato, essa divergência de pensamento, não rompimento. Rompimento, jamais. Agora, deputado, uma coisa é fato, ninguém pode prescindir do PMDB na avaliação do senhor. Olha, o PMDB é um partido que tem uma história e tem serviço prestado ao Estado. É um governo que fez o maior programa de adutores do Estado, é um governo que fez o programa do leite, que diminuiu a mortalidade infantil, é um programa que incentivou o turismo, que fez o aeroporto. Tudo isso é importante. O PMDB, como eu disse, não tem só história, não tem só prefeito, não tem só vereador. O PMDB tem também um discurso de desenvolvimento. Então, todos querem estar ao lado do PMDB, na minha opinião. Ok, deputado Walter Alves, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Murilo, obrigado, Ana Carla, e estou sempre à disposição. Okay, obrigado.